Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo os irmãos, amigos, todos que ouvirem esse áudio com a gloriosa paz de Deus. Meus irmãos, aqui nos traz a palavra de Deus aos nossos corações, no livro de Tiago, capítulo 4, e referências, as quais nos traz um assunto bastante importante para a nossa vida e que nos diz maravilhas para os nossos corações. Tiago 4, verso 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, o ponto fundamental para as nossas vidas, para a palavra de Deus, para resistirmos ao diabo, é obedecer a Deus, sujeitarmos ao Senhor, obedecer suas palavras e seus ensinamentos, como os filhos obedientes aos pais. Assim devemos ser também para Deus, para podermos resistir ao diabo. O filho, quando obedece seus pais, é obediente a seus pais, ele tem o amparo dos pais. Os pais lhe amparam em tudo que é possível às suas forças. E Deus, que nada para ele é impossível, é melhor ainda a nossa obediência, porque certamente que quando clamarmos a ele, ele nos socorrerá, como disse Jó, por certo o Senhor se levantará em meu favor, e se levantará também ao meu e ao teu favor. No livro de Lucas 22, 31, 32 diz: o Senhor Jesus Cristo disse para Simão, Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós, quando estamos lá em cima, alegres, contentes, firmes, muitos de nós acontece isso, como aconteceu com Pedro e os outros discípulos, porque eles foram à missão quando Jesus Cristo mandou aqueles 12 discípulos para curar os enfermos, libertar os cativos das prisões, batizar, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Eles vieram contentes, com os corações muito alegres, e eles chegaram a dizer: Senhor, até os demônios corriam de nós, se sujeitavam a nós, fugiam de nós pelo teu santo nome. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que o diabo pediu para cirandar Pedro. Meu irmão e minhas irmãs, louvado seja Deus. Olha só, a palavra converter, que o Senhor Jesus disse para Pedro: quando tu se converter, confirma teus irmãos. Olha, quando tu se converter, a palavra diz significado transformado, mudado, recuperado. O significado é que quando você se afastar deste pecado, que o lugar que nós... Porque a única coisa que nos atrapalha é isso. Porque o Senhor nosso Deus, ele diz na sua palavra: de que reclama o meu povo? De que eles reclamam? Reclamem-se dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Porque a palavra já diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando se recuperar das ofensas odionas, quando nós se recuperar, porque nós eu acho que todos nós guardamos ofensas, e disso nós temos que se afastar. E diz: usa a sua experiência
quando nós se recuperar, quando nós se afastar dos nossos erros. A Bíblia diz para que nós, nos ensina para que nós use a nossa experiência para advertir e fortalecer aqueles que estão em perigo ou que estão fracos de pecados semelhantes ao nosso. Pode ser convertido ou convertida, de qualquer pecado ou conduta maligna. Ele é regenerado mais uma vez no início de sua. Por que mais uma vez, meus irmãos? Porque nós erramos. O povo de Israel tem uma história enorme de erros. É tanto que todo final de ano, em ano, tinha os sacrifícios a fazer. O povo de Israel se reunia todo ano para ir aos sumos sacerdotes, para ali poderem o sacerdote imolar, cada um levava seu animal de acordo com os seus pecados, para lhe pedir perdão a Deus, para Deus perdoar através dos animais, dos sacrifícios, e ali Deus perdoava dos seus pecados. Então, é uma coisa, até infelizmente, possamos dizer assim, comum nas nossas vidas, é errar, e nós erramos todo o tempo, que não há homem que não peque. Assim já diz a Bíblia. E quando nós se converteres ali, nós também devemos passar nossa experiência para todos aqueles que também estão em fraqueza, em pecado. Mesmo que já sejam batizados, mas erram. Todos nós erramos, então devemos, nós que temos mais experiência, já passamos por aqueles atos e já fomos perdoados por Deus também, e ali vamos passar nossa experiência para todos quantos necessitarem também desta palavra maravilhosa, que é a palavra de conforto e consolo. Também, irmãos, devemos fortalecer a todos, nós os irmãos, e confirmar, incentivar a eles que estão também em perigo, mostrar que não só nós, como eles, continuamos sempre em perigo, para se sustentar na palavra de Deus, das tentações, e com isso aprendemos. Em Hebreus, capítulo 7, e versículo 25, diz: portanto, ele é capaz, ou seja, Jesus Cristo, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam. O próprio Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele é capaz, o próprio Jesus Cristo, ele é capaz, pois ele vive sempre para interceder por nós. Jesus Cristo, nosso intercessor perante Deus pelos nossos erros. O apóstolo João, capítulo 2 da segunda epístola de São João, ele diz: filhinhos, se errais, temos no céu um advogado para advogar por nós, para nos defender diante o juiz justo e eterno de misericórdia. Meus irmãos, no livro de 2 Samuel, Davi, uma demonstração aqui de que o diabo ele tenta todos, se dermos lugar, Davi ele deu esse lugar. E ali, já no finalzinho do livro de 2 Samuel, o diabo fez com que Davi pedisse conta de todo o povo de Israel, que era milhares de milhões de pessoas. E o general dele, o comandante, o responsável, ele falou: para quê? Que Deus multiplique 100 vezes tanto mais esse povo. Para que isso? Mas Davi quis porque quis. E como ele era o rei, a palavra dele permaneceu. E ali o povo, ele foi e contou o povo. E o diabo fez com que ele isso, e ele se arrependeu daquilo ali, mas já foi tarde. E Deus mandou, através do profeta, falar para Davi, para ele escolher 3 coisas. Uma era cair na mão dos inimigos, outra era fome sobre a terra, e a outra era que viesse
a destruição, que Deus destruísse todos. E Davi escolheu a melhor parte. É o que devemos fazer também, meus irmãos. Sempre que nós errarmos, nunca desista nem desanime. Você possa dizer sim com toda a convicção que eu caia nas mãos de Deus, porque é infinita as suas misericórdias. Foi isso que Davi fez e falou para o profeta. Meus irmãos, e ali Deus libertou aquele povo e ajudou a Davi e ao povo dele. Em Números 23 diz: não há feitiçaria que tenha poder sobre o povo de Deus, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tem realizado. Meus irmãos, quando Deus falou isso para Moisés falou para o povo, para que o povo não se preocupasse com as feitiçarias, com os necromantes, que não teriam poder. Deus e Moisés ali falou para aquele povo: olha o quanto Deus tem feito em favor de vocês, os milagres, as maravilhas que Deus fez, as coisas extraordinárias que Deus fez contra o povo do Egito, contra o rei do Egito e seus soldados. Até o mar vermelho Deus abriu. E assim é sobre nossas vidas também. Grandes maravilhas Deus tem feito nas nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 5, 8, diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, como Jesus Cristo mesmo disse: orai, vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. Porque é uma coisa que não acabou, irmão. É a nossa vida nessa terra. É uma vida neste mundo. Olha os nossos olhos, os nossos sentimentos. Olha a nossa mente, os nossos desejos. Há muitas referências no mundo aí, procurando alguém para que possa tragar. A abastância, né? O mundo tem uma vasta, uma grande demanda no mundo. O mundo tem para nos oferecer, para que nós venhamos cair nas suas ciladas, que não são poucas ciladas do inimigo de nossas almas. Mas, irmãos, nas Escrituras também ensinam que a realidade das forças das trevas não deve ser motivo de pavor, para o povo de Deus. Com relação a Satanás, o crente deve ser vigilante, não temerosos, não medrosos. O diabo anda assim, ao nosso derredor, bramando como um leão, mas o crente verdadeiro possui a proteção daquele para resistir. Nós temos uma proteção enorme que é a de Deus, para nós resisti-lo, a armadura de Deus. Nós somos, irmãos, revestidos da armadura de Deus. Isso se encontra no capítulo 6 do livro de Efésios, do 11 até o 18. Porque a armadura de Deus é a qual nos protege dessas ciladas do inimigo. No livro de Salmos, meus irmãos, capítulo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, muitos, quando estão desanimados, tristes, achando que tudo acabou, muitos se entregam às bebedeiras, aos vícios do mundo, entregam à idolatria, se entregam achando que ali vai achar um apoio, um acolhimento, achando que ele vai preencher o seu coração, a sua alma, vai resolver os seus problemas.
mas infelizmente só piora. Mas entrega o teu caminho assim ao Senhor, porque nós não conseguimos vigiar, nós não sabemos o que está em oculto, mas Deus conhece todas as coisas. Segundo Deus, o diabo, ele é o primeiro a saber das nossas forças e das nossas fraquezas. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, se nós dermos lugar. Mas se nós entregar nossas vidas, nossos problemas, nossos sentimentos nas mãos de Deus, nós temos uma grande proteção, porque Ele é a nossa proteção. Porque não adianta nós querer guardar as nossas vidas espirituais se nós nem vemos. Mas Deus conhece e sabe como nos guardar. Guarde a tua casa, que é o teu coração. Guarde a casa de Deus, melhor dizendo, porque o meu corpo e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, devemos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele cuide e não nós. Glória a Deus. Assim, eu agradeço a Deus a compreensão, agradeço a Deus a atenção e o amor dos irmãos. Orem por nós, nós oramos sempre por vocês. E Deus continue abençoando a mim, a ti, a tua casa e a tua família. E aqui agradecemos a Deus por tudo. O nome de Deus seja hoje e para todo sempre louvado. Amém.